Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma lição agora de eletroquímica, examinando hoje qual é o potencial final de redução quando você faz uma titulação entre um oxidante e um redutor. Quer dizer, a cada instante que você vai fazendo a reação, você vai variando a concentração dos reagentes, que são oxidantes e redutores. Quando termina a reação, esta reação tem um certo potencial. Você tem aparelhos que medem esse potencial, são chamados de potenciômetros. Então eu quero saber o seguinte: qual vai ser o potencial ao final de uma reação de oxirredução? Então esse é o assunto dessa lição. Então vamos imaginar que você tenha duas semi-reações que serão apresentadas agora. Um íon A4+, vai ganhar 2 elétrons, vai virar um íon A2+. Bem, essa é uma semi-reação desse par eletroquímico A4+, e A2+. E o potencial, vamos chamar assim de potencial E0, 1, porque é da primeira semi-reação que está sendo estudado. A gente está observando que são trocados 2 elétrons, então quer dizer que o N, o número de elétrons, é igual a 2. E uma outra semi-reação, onde a semi-reação é a seguinte: B6+, mais 3 elétrons vai dar B3+. E o potencial dessa segunda semi-reação vai ser E02. E o número de elétrons trocados, só para lembrar vocês, são 3 elétrons trocados, quer dizer que o N é igual a 3. A partir dessas duas semi-reações, vamos determinar qual vai ser a reação global usando essas duas semi-reações. A gente vai considerar que essas duas semi-reações estão em ordem decrescente de potenciais de redução. O potencial E01 é maior do que o potencial E02. Tudo bem? Então, para a gente obter a reação de oxirredução completa, a gente tem que inverter uma dessas semi-reações. Sempre a gente inverte aquela de menor potencial, que nesse caso vai ser a semi-reação do B6+ para o B3+, vai ser invertida. Sempre a semi-reação é apresentada como semi-reação de redução, mas a gente já sabe que numa reação de oxirredução, uma semi-reação será de redução mesmo, e a outra será de oxidação. Então, você vai inverter essa segunda reação do B e ela vai se transformar numa semi-reação de oxidação. Bom, a gente colocou o número de elétrons diferentes, 2 elétrons e 3 elétrons. A gente já sabe que tem que igualar o número de elétrons e depois somar as duas semi-reações e você vai obter a reação global dessa reação, o potencial global dessa reação. Então você deve fazer o seguinte: a primeira semi-reação você deve multiplicar por 3 e a segunda reação deve ser multiplicada por 2. E a segunda semi-reação, que é a de menor potencial, deverá ser invertida. E aí você vai somar e você vai obter a reação global. A reação global vai ficar então assim: 3A mais 4, 4+, melhor dizendo, mais 2B3+, aí vai dar 3A2+, mais 2B6+. E o potencial global vai ser, você pode fazer assim, a diferença do maior potencial pelo menor potencial, usando o mesmo tipo, né? Assim, se for 2 potenciais de redução. Mas se você inverter a reação, quer dizer que o potencial global vai ser igual a potencial de oxidação mais o potencial de redução. Mas eu não estou preocupado ainda com isso. Só quero que vocês saibam o seguinte: essa reação vai ocorrer e aí você vai fazer uma titulação. Ou seja, na titulação, uma das soluções contém uma substância, a substância A, que será colocada na bureta, quer dizer que essa vai ser a solução titulante. E a outra solução, que vai ser a solução de B, vai ser a solução titulada. Você deve saber, por exemplo, qual é a concentração de A, mas você não sabe qual é o volume de ar que você vai usar, que a gente vai chamar de volume V1. E dentro do Erlenmeyer, você vai colocar a solução B. Ela tem uma certa concentração. Mesmo que você não saiba qual é a concentração, ela tem uma certa concentração. E o volume que você colocou lá dentro, a gente vai chamar de volume V2. Então, V1 será o volume usado pela solução de A4+, que vai titular um volume V2 de uma solução da espécie química B3+. Aí ocorre a titulação. A gente deixa gotejar a solução de A4+, sobre a solução de B3+, até que ocorra a reação completa. Logicamente, isso vai ser uma reação de oxirredução.
você vai gastar um certo volume da solução A, que a gente chama de volume V1, e um certo volume da solução B, que a gente vai chamar de volume V2. Qual é a reação que vai ocorrer? Bem, a reação a gente já sabe, é 3A, 4+, mais 2B, 3+, vai dar 3A, 2+, mais 2B, 6+. Então, a proporção com que essas espécies químicas reagem é a seguinte, é 3:2, que vai dar 3:2, ou seja, 3 mols de A reage com 2 mols de B e vai dar 3 mols de A, 2+, no produto e 2 mols de B, 6+, no produto também. Mas essa é a proporção dada pela estequiometria. Mas quanto você tem da substância A dentro da bureta que reagiu? X mols. Reagiu com quanto de B? Reagiu com Y mols. Vai dar quanto de A? Vai dar X mols de A e vai dar Y mols de B. Bem, existe uma proporção que tem que ser obedecida. A proporção é essa aí, 3 de A para 2 de B. Bom, você pode dizer o seguinte, que se a proporção é 3:2, então você pode dizer que 3 sobre X, que é o número de mols que você usou da solução A, é igual a 2 sobre Y. Essa proporção, se você multiplicar em cruz, agora ficaria assim. 2x vai ser igual a 3y. Então, na hora que você vai tirar do denominador essa proporçãozinha, você iguala o número de mols. Então, 2x mols vai ser igual a 3y mols. Mas como é que você calcula o número de mols de uma solução qualquer? É muito fácil. O número de mols é mV, molaridade vezes volume. Então, se você quiser saber o número de mols que você usou na reação da espécie química A4+, é X, você usou X mols. Então, você vai fazer o seguinte cálculo. Vai ficar assim, X vai ser igual a mV, onde M é a concentração molar da solução A, vezes V1, que é o volume usado da solução A. Então, o número de mols que você utilizou da solução A é igual a concentração de A vezes o volume V1, tá bom? Essa quantidade da substância A reagiu com uma certa quantidade da substância B. Ou seja, ela deve ter reagido com Y mols da substância B. Tá certo? Como é que você calcula o número de mols da substância B? Vai ser a molaridade da solução da substância B, que é M2, vezes o volume gasto, volume usado nessa reação, que é o volume V2. Bom, você quer saber quantos mols você usou? Y mols. Como é que você calcula? MV. Vai ficar a concentração molar de B3+, vezes o volume V2, que é o volume que está no Erlenmeyer, que é o da solução B, tá certo? Bom, é bom lembrar que nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos fazendo uma titulação de um oxidante com um redutor e nós queremos saber qual é o potencial final dessa reação. Então, a gente vai fazer uma demonstração de como é que você calcula o potencial da solução ao final da reação. Bem, mas para isso, vai ser feita toda uma demonstração. Mas você vai ver que não há necessidade de você conhecer a demonstração passo a passo. Ao final você vai chegar numa fórmula muito simplificada que você pode calcular sem ter que fazer essa demonstração. Bom, mas a demonstração existe e é isso que nós estamos fazendo. Então, continuando. Examinando a proporção que existe entre os reagentes, que é a seguinte, 2x é igual a 3y, mas o que é 2x? É 2 vezes a concentração de A, 4+, vezes o volume V1. E o que é 3y? 3y é 3 vezes a concentração de B, 3+, vezes o volume V2. Muito bem, quanto equivale a relação entre essas concentrações? Então, vamos isolar o seguinte, a concentração de B e a concentração de A. A relação entre as concentrações de B e de A vai ser igual a 2V1 sobre 3V2. Então, essa é a primeira relação importante. Quando você vai reagir, a quantidade que você deve colocar de B e de A deve estar na seguinte proporção, 2 vezes o volume V1 dividido por 3 vezes o volume V2. Esta é a relação que dá entre a concentração de B e a concentração de A.
Examinando agora a proporção que há entre as quantidades dos produtos, você vai chegar à seguinte conclusão, que 2x é igual a 3y. Lembrando que x é o número de mols de A e de y é o número de mols de B. Tá bom, agora no produto a proporção dá igual. Quando você fizer essa igualdade, então vai ficar assim, 2 vezes x, no final, vai ser 2 vezes a concentração de A2+, vezes o volume V1. A2+ é um dos produtos. Isso vai ser igual a 3 vezes a concentração de B6+, vezes o volume V2. Lembre-se que B6+ é um dos produtos também. Muito bem, na hora que você coloca para fazer a relação entre B e A dos produtos, você vai chegar à mesma proporção, 2V1 sobre 3V2. Quer dizer que essa proporção 2V1 sobre 3V2, ela é igual. Do lado dos reagentes, a seguinte proporção, concentração de B3+, sobre a concentração de A4+, que é igual a, no lado dos produtos, a concentração de B6+, sobre a concentração de A2+. Beleza? Então tá bom. Agora, então, a gente vai chegar a algumas relações interessantes, já que a gente já sabe que 2V1 sobre 3V2 é igual a B3+, sobre A4+, que é igual a B6+, sobre A2+. Ou ainda, escrevendo assim essas proporções. B3+, sobre B6+, é igual a A4+, sobre A2+. Vamos continuar. Agora vamos examinar a reação completa. Então fica assim, 3A 4+, mais 2B 3+, vai dar 3A 2+, mais 2B 6+. Essa é a reação completa. Aí estão identificados os oxidantes, os redutores, nessa reação completa. Vamos pensar assim, então você fez a reação terminou, tá certo? E aí eu quero saber o seguinte, você pode calcular qual é o potencial para cada um dos reagentes, para o reagente A e para o reagente B. Tá bom. Então, quando chegar ao final da reação, qual vai ser o potencial do par eletroquímico A2+, A4+? Bem, você vai fazer o seguinte cálculo, vai aplicar a equação de inércia. Vai ficar E, que é o potencial final, vai ser igual a E0, 1, que é o potencial da primeira semi-reação, menos 0,06 sobre N, N é o número de elétrons trocados, que é 2, vezes log de A, concentração de A2+, sobre a concentração de A4+. Esse é o potencial de A, tá certo? Então, você vai fazer o seguinte, vamos multiplicar por 2 para acabar com esse denominador 2. Então, ficaria assim, multiplica toda a equação por 2, vai dar 2E é igual a 2E01 menos 2 vezes 0,06 sobre 2, vai dar para cortar o 2. Log da concentração de A2+, sobre a concentração de A4+. Independente dos coeficientes da equação dada, se você examinar apenas a concentração de A, antes e depois da reação, você teria essa equação de Nash para fazer o cálculo do potencial. Beleza. E para a concentração de B, para o par B6+, B3+, vê que no final é B6+, e no início é B3+. Então vai ficar assim. E é igual a E2 menos 0,06 sobre 3. 3 é o número de elétrons trocados do B. Log de B3+, sobre B6+. Aqui você deve observar o seguinte, eu estou usando a equação de Nernst para a semi-reação de redução do B. Esse é o potencial que você vai calcular usando os potenciais de redução. Então tá bom, vamos multiplicar por 3 agora. Multiplicando por 3 fica assim, 3 vezes é o potencial de redução ao final da reação. Multipliquei tudo por 3, né? Então vai ficar igual a 3E02 menos 3 vezes 0,06 sobre 3, log de B3+, sobre B6+.
Agora, já estou observando o seguinte, essa proporção B3+, por B6+, se você olhar um pouquinho para trás aí, você vai ver que essa proporção é exatamente igual a concentração de A4+, sobre A2+. Tudo bem? Então, você vai fazer assim. Eu vou trocar essa proporção de concentrações de B para a proporção de concentrações de A. Então, vai ficar 3E é igual a 3E02 menos 0,06, porque eu já tinha cortado o 3 no denominador, certo? Vezes o log de A4+, sobre o log sobre A2+. Então, veja bem, eu só troquei a relação B3+, sobre B6+, por A4+, por A2+. Tudo bem? Então, agora eu tenho duas equações de inertes, para o A e para o B. Agora vamos somar essas duas equações. Eu não vou eliminar nada, eu vou só somar isso aqui. Vai ficar assim. Para a primeira equação de inércia, para o par eletroquímico, A2+, A4+. Vai ficar 2E é igual a 2E01, que é o potencial padrão da semi-reação do A, menos 0,06 log de A2+, sobre A4+. Mas, agora vamos escrever a semi-reação de Nernst para B. Então, vai ficar assim. 3E, que é o potencial final da reação, é igual a 3E02 menos 0,06 log de A4+, sobre A2+. Somando essas duas equações de Nernst, você vai ter 2E mais 3E vai dar 2 mais 3E. Esse E é o potencial final da reação, no ponto de equivalência. Isso vai ser igual a 2E01 mais 3E02. Agora, quanto que vai dar a soma menos 0,006 log de A2 sobre A4+, com menos 0,006 log de A4+, sobre A2+. Tá, veja bem, eu vou colocar esses dois valores aqui. 0,06 log de A2+, com 0,006 log de A4+, sobre A2+. Então, agora você vai ter o seguinte, 2E com mais 3E vai dar 2 mais 3, colocando o E em evidência. Então, vai ser igual a 2E01 mais 3E02, mais menos 0,06, aí colocando esse 0,06 em evidência, vai ficar log de A2+, sobre A4+, mais log de A4+, sobre A2+. Agora você tem uma soma de logs. Bom, a soma de logs, isso representa o log do produto. Então vai ficar assim, 2 mais 3 é igual a 2E01 mais 3E02 mais menos 0,06 log de concentração de A2+, vezes a concentração de A4+, sobre a concentração de A4+, vezes a concentração de A2+. Onde estava a soma dos logs, eu troquei para um produto aí, que vai poder cortar, então, o A2+ em cima e embaixo, nessa fração, e o A4+ em cima e embaixo. Então, vai ficar log de 1. Mas log de 1 é igual a 0. Bom, se log de 1 é igual a 0, então quer dizer que esse menos 0,06 vezes log de 1 também vai ser igual a 0. Bom, conclusão. 2E mais 3E é igual a 2E01 mais 3E02 mais 0. Muito bem, então qual vai ser o potencial E final? Vai ficar assim, 2E01 mais 3E02 sobre 2 mais 3. Esse aí é o potencial final da reação, tá certo? Se você trocar esses valores 2 e 3 numéricos por um valor genérico, N1 e N2, então ficaria assim, o potencial no ponto de equivalência vai ser igual a, igual a N1 E01 mais N2 E02 sobre N1 mais N2. Então, é assim que se obtém o potencial final de uma reação de óxido-redução. Beleza, né? É tranquilo. A demonstração foi colocada apenas para ilustrar, realmente. Tá bom? Vamos fazer um primeiro exemplo. Considere os seguintes pares eletroquímicos. Ferro 3+, mais elétron, dando ferro 2+, o potencial do ferro 3+, para ferro 2+, é mais 0,8 volts. E o sério é 4+, mais elétron, dando sério 3+, e o potencial
dessa semi-reação é igual a mais 1,5 volts. Vamos agora determinar qual vai ser a equação completa. Bom, a gente vai ter que inverter aquele de menor potencial, que é o do ferro. Bem, depois que você inverter, você vai ter a reação global, que vai ser a seguinte: ferro 2+, mais sério 4+, vai dar ferro 3+, mais sério 3+. E o potencial vai ser a soma desses potenciais. Então vai ficar devidamente invertido, tá certo? Trocando o sinal do ferro, vai ficar mais 0,7 volts. Vamos agora fazer a titulação de uma solução de ferro 2+, 0,1 molar, 0,1 mol por litro, que vai ficar no Erlenmeyer. E o volume que eu vou usar dessa reação de ferro vai ser igual a 40 mililitros. E na bureta eu vou colocar o sério 4+, de concentração 0,1 mol por litro. Bem, eu quero fazer o seguinte exercício, o seguinte problema. Eu vou fazer titulações e vou interromper de tempos em tempos e medir qual é o potencial. Então, eu vou colocar 10 ml da solução de sério 4+. Aí eu vejo qual é o potencial. Vou colocar mais 20 ml, mais 39 ml, mais 40, mais 41 e 80 mililitros. E aí eu quero saber o seguinte: qual é o potencial dentro da solução onde está o ferro, porque ali é que vai sofrer a variação, porque o sério vai sendo gotejado sobre a solução de ferro, tá bom? Então a gente vai sempre estar medindo qual é o potencial dentro do Erlenmeyer, onde está inicialmente apenas ferro mais 2, ferro 2+. Bom, antes de mais nada, vamos calcular o número de mols inicial que nós temos do ferro 2+ no Erlenmeyer. Como é que se calcula? Vai calcular assim, MV. Tudo bem? M, a concentração molar do ferro é 0,1 e o volume vai ser 40 mililitros. Essa conta vai ser igual a 4 milimols. À medida que o sério for caindo dentro da solução, vai acontecer o seguinte: a concentração de ferro vai sendo modificada, mas quanto de sério vai ser colocado? Vão ser feitos 6 experimentos, tá certo? No primeiro experimento você vai colocar 10 ml, depois vai colocar 20 ml, ou 39, tá. Beleza. Então vamos verificar o número de mols de sério 4+, que serão adicionados. Então vai ficar assim: no primeiro volume de 10 ml, o número de mols vai ser igual a MV, 0,1 vezes 10 vai dar 1 milimol. No segundo experimento foram utilizados 20 mililitros, então o número de mols de sério adicionado foi 0,1 vezes 20, que vai ser igual a 2 milimols. No terceiro experimento foram utilizados 39 mililitros de sério 4+, e o número de mols vai ser igual a 0,1 vezes 39, que vai ser igual a 3,9 milimols. No quarto experimento foram utilizados 40 mililitros. Veja bem que quando você fizer o cálculo do número de mols, vai ficar 0,1 vezes 40 vai ser igual a 4 milimols. Essa quantidade é a quantidade exata que vai reagir com os 4 milimols de ferro que estão presentes. Só que, nesse caso, coincidiu porque os coeficientes são todos iguais a 1. Então, os 4 milimols vão reagir com 4 milimols. Mas se não fossem exatamente iguais os coeficientes, esse valor obrigatoriamente não seria igual. Tudo bem, mas vamos em frente. Então vai ficar agora assim. No quinto experimento você vai colocar 41 ml, quer dizer que vai colocar 1 ml sobrando de sério 4+. E aí no final você vai obter quanto? Quanto você vai ter adicionado? N igual a MV, vai ficar 0,1 vezes 41, que vai ser igual a 4,1 milimols de sério. E o último experimento, para a gente fechar, colocando 60 mililitros de sério 4+, o número de mols vai ser igual a 0,1 vezes 60, que é igual a 6 milimols. Tá bom? O que nós vamos ter que fazer é calcular qual é o potencial que existe em cada instante, após a adição de cada quantidade dessa de sério 4+, dentro do Erlenmeyer que tem o ferro. Após o experimento 1, você tinha, a proporção um sério 4+, reage com um ferro 2+, e vai dar um ferro 3+, e um sério 3+. A proporção é tudo 1 para 1 para 1 para 1. Muito bem, então você tinha de ferro no início 4 milimols. E quando colocou de sério? 1 milimol. Bom, quanto que tinha de ferro 3+ no início e no final? De sério 3+, 0 e 0. Bom, aí reagiu quanto? Todo o sério que você colocou reagiu porque tinha 4 milimols de ferro 2+. Então,
1 mol de sério 4+, reage com 1 mol de ferro 2+, e vai dar 1 mol de ferro 3+, e 1 mol de sério 3+. Ao final, sobrou o que então? Bom, o sério 4+, você adicionou 1 milimol, e 1 milimol reagiu, então não sobrou nada. De ferro 2+, dentro do elemento tinha 4 milimols, reagiu 1 milimol, quer dizer que restaram 3 milimols. E de ferro 3+, agora você vai ter quanto? Não tinha nada no início, porque a reação não tinha nem começado, mas 1 milimol, você vai ter 1 milimol de ferro 3+. E de sério 3+, não tinha nada, agora você vai ter 1 milimol. Mas eu quero que você note o seguinte, só vai dar para calcular qual vai ser o potencial baseado no ferro, porque o sério não tem um par eletroquímico completo, porque de sério 4+ não sobrou nada. Mas você vai poder calcular qual é o potencial de uma solução que contém ferro 3+ e ferro 2+. Tá certo? De ferro 2+ tem 3 milimols e de ferro 3+ tem 1 milimol. Mas tem que calcular a concentração. Então vamos calcular as concentrações. Primeiro, o volume final. Tinha 40 ml da solução de ferro, mais 10 que foram adicionados, tem 50 ml. Bem, então a concentração de ferro 3+ vai ser igual a 1 milimol dividido por 50 mililitros. E a concentração de ferro 2+ vai ser 3 milimols sobre 50 mililitros. Quer dizer que o volume final é 50 mililitros. Bom, a concentração de sério 4+ é 0, então não vai dar para calcular nada. E a concentração de sério 3+ vai ser 1 milimol sobre 50 mililitros. Mas essa conta não vai ter importância, porque eu não vou poder fazer nenhum cálculo com sério, porque não existe o par completo. O sério 4+ tem 0 só, tá bom? Agora você pode fazer então a determinação do potencial do par ferro 3+, ferro 2+. Bom, aí você vai fazer esse cálculo desse potencial, baseado apenas na concentração dos íons ferro 3+ e íons ferro 2+. Então vai ficar assim, E é igual a E0 menos 0,06 sobre N, lembrando que o N é igual a 1, né, um elétron foi trocado, vezes o log da concentração de ferro 2+ sobre concentração de ferro 3+. Vai ficar assim, E vai ser igual a 0,8, que é o potencial inicial do ferro, menos 0,06 sobre 1, vezes o log de 3 sobre o volume V, que é 50 ml, mas não vai interessar porque você vai observar que esse volume vai ser eliminado em cima na primeira concentração e na segunda, porque está tudo dentro da mesma solução. Vai ficar assim, 3 sobre V sobre 1 sobre V, ou seja, vai ficar 3 sobre 1. Bom, aí você resolve esse logaritmo, resolve essa expressão, você vai achar 0,77 volts. Então, após a primeira experiência, o potencial que você vai medir é igual a 0,77 volts. Bem, agora após a segunda experiência. Nessa segunda experiência foram adicionados 20 ml de sério 4+, ou seja, 2 milimols. Aí você tem uma pequena estequiometria e você vai verificar que no final é o seguinte, que de sério 4+ não sobra nada, mas de ferro 2+ sobram 2 milimols, de ferro 3+ formam-se 2 milimols e de sério 3+ formam-se 2 milimols. Mas sobre o sério não vai ser possível fazer nenhum cálculo, mas sobre o ferro, sim, porque você tem as duas formas de ferro, ferro 2 e ferro 3. Porque você tem as duas concentrações. Então, aí você vai aplicar a equação de Nernst ao final dessa segunda experiência, que vai ser E igual a E0 menos 0,06 sobre 1, o N é igual a 1, né? Log de ferro 2+ sobre log de 3+, ferro 3+. Só que nesse caso, o log de ferro 2+ sobre ferro 3+, eles vão ter a mesma concentração. Vai ser 2 milimols dividido pelo volume, em cima e embaixo. Que no final vai dar log de 1, que é igual a 0, e vai ficar 0,06 vezes 0, que vai ser igual a 0,8. Muito bem, o potencial dessa solução ao final da segunda experiência é igual a 0,8. Tá certo. Agora, após a terceira experiência, foram adicionados 39 mililitros de sério 4+. Aí você vai fazer uma pequena estequiometria e você vai observar o seguinte, quanto que sobrou de sério 4+? Nada, 0. Quanto sobrou de ferro 2+? 0,1 milimol. Quanto se formou de ferro 3+?
3,9 milimols. E de sério, também formaram-se 3,9 milimols. A soma dos volumes aí, 40 mais 39, vai dar 79, mas isso não vai ser importante. E as concentrações, então, já nós sabemos aí, 3,9 milimols dividido por 79 mililitros de ferro 3+. E de ferro 2+, é 0,1 milimol por 79 mililitros. Mas você vai ver que esse volume não vai ser importante. Vamos aplicar a equação de Nernst para essa situação. E igual a 0,8 menos 0,06 sobre 1, log de 0,1 sobre 3,9. 0,1 sobre 3,9 é a relação que tem entre a concentração de ferro 2+ e ferro 3+. Você vai encontrar 0,89 volts. Quero que você observe que nós estamos usando o tempo todo a equação, a semi-reação na forma original, a semi-reação de redução. E a gente vai determinando qual é o potencial de redução do ferro a cada instante. Então a gente sempre está utilizando o potencial de redução, tá bom? Bom, agora nós vamos para a quarta experiência, onde serão colocados 40 ml de sério 4+. E aí vai dar exatamente a reação completa de oxidação. Ou seja, havia 4 milimols de ferro 2+. Foram adicionados 4 milimols de sério 4+. Sobrou quanto de reagente? 0 do sério 4+, e 0 do ferro 2+. Então nós estamos no ponto de equivalência. No ponto de equivalência, como é que a gente faz o cálculo do potencial no ponto de equivalência? Vai ser igual ao potencial ferro 3+, ferro 2+, mais o potencial do sério 4+, 4+ sobre o sério 3+, dividido por 2. Está lembrado da fórmula para você calcular o potencial no ponto de equivalência? É uma média entre os potenciais de redução de cada espécie reagente. Neste caso, então, vai ficar assim. Vai ser o potencial padrão do ferro 3+ barra ferro 2+, quer dizer que essa semi-reação de redução, mais o potencial padrão do sério 4+ barra sério 3+. E vai dividir por 2, porque, na realidade, o total de elétrons trocados vai ser um elétron de cada um, que no final você vai colocar, então, dividido por 2 para você achar essa média. Nesse caso, é uma média aritmética, porque a proporção é 1:1. Esse potencial vai ser igual a 0,8, que é o potencial de redução do ferro, mais 1,5, que é o potencial de redução do sério, sobre 2, que vai ser igual a 1,15 volts. Esse é o potencial no ponto de equivalência. Vamos ver a quinta experiência. Na quinta experiência, foram adicionadas 41 mililitros da solução de sério 4+, ou seja, 4,1 milimols de sério 4+. Bem, então agora a gente vai fazer uma pequena estequiometria, que é a seguinte. Então você tem assim, inicialmente 4,1 milimols de sério 4+, e de ferro no Erlenmeyer, nessa quinta experiência, você tinha 4 milimols. É sempre essa quantidade fixa em todas as experiências. Só que agora vai reagir quanto? Bom, tem 4,1 milimols de sério 4+, e 4 milimols de ferro 2+. Bom, então vai reagir 4 com 4 e vai sobrar 0,1 milimol de sério 4+. E de ferro 2+, aí acabou, aí não vai ter mais ferro 2+. Então não vai dar mais para calcular potencial baseado no ferro. Agora vai ser baseado no sério 4+. Por quê? Porque formaram-se 4 milimols de sério 3+, e ainda restou 0,1 milimol de sério 4+. Beleza? Vamos fazer o cálculo de quanto vai dar o potencial dessa solução agora, onde você tem o par sério 4+ e sério 3+. Aplicando a equação de Nernst, que é a seguinte: E é igual a E0 menos 0,06 sobre N, só que N é igual a 1, porque é um elétron trocado só, log da concentração de sério 3+ sobre a concentração de sério 4+, sempre pegando a semi-reação de redução. E vai ser igual a E0, que é 1,5, menos 0,06 sobre 1, que é 0,06, vezes log de 4 sobre 0,1. Esse log vai dar 1,6, vai ficar E igual a 1,5 menos
0,06 vezes 1,6. Essa conta final vai ser igual a 1,40 volts. Finalmente, o último experimento, que é onde foram colocados 60 mililitros da solução de sério mais 4 mais. Muito bem. Você tem a reação química, né? Sério 4 mais ferro 2 só que agora você vai colocar 6 milimols de sério 4 e 4 milimols de ferro 2 Vai dar o quê? Bom, no final vão sobrar 2 milimols de sério 4 nada de ferro, porque vão se formar 4 milimols de ferro 3 mas não vai ter importância porque você não sabe quanto vai ter de ferro 2 quer dizer, vai tinha zero, então já não entra mais no cálculo. E vai formar também 4 milimols de sério 3 Beleza, você calcula quais são as novas concentrações, mas nem há necessidade, e aplica a equação de Nernst. Aplicando a equação de Nernst, agora para o sério, logicamente, vai ficar assim, E igual a 1,5, que é o potencial padrão do sério, menos 0,06 sobre 1, log de 4 sobre 2. 4 sobre 2 dá 2, log de 4 sobre 2 vai dar log de 2, vai dar 0,3 vezes 0,06. No final vai ser igual a 1,48 volts. Beleza? Bom, então você tem o gráfico logo em seguida para você ter uma noção de como é que variou o potencial de redução durante toda essa titulação dessa reação de oxirredução. Tá bom? Então você tem nesse gráfico o seguinte, no eixo vertical, o potencial de redução em volts do sistema e no eixo horizontal você tem o volume de sulfato de sério 4 adicionado. Então por hoje é só. Bom trabalho. Vamos estudar, gente.